Esse aqui é a nossa apresentação sobre o episódio 6 do podcast Tempo Quente, da jornalista Giovanna Girardi. Esses são os integrantes do grupo e vamos lá. Apenas para nota de contextualização, para a gente saber onde a gente está pisando, o nome do episódio é Nó em Fio d'Água. E aqui uma breve contextualização do que a gente vai tratar nele. No podcast Tempo Quente, episódio 6, Nó em Fio d'Água, a jornalista Giovanna Girardi relata fatos de alguns moradores da região e líderes que participaram em grande parte dos momentos da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. A partir desse recorte, achamos importante relatar e nos aprofundar ainda mais nas questões socioambientais de moradia e das condições de vida dos moradores da região, para entender o que aconteceu com essas pessoas que moravam nas proximidades da usina e tiveram que ser realocadas de maneira abrupta, e com diversas promessas de que essa nova moradia proporcionaria o mesmo estilo de vida que eles sempre tiveram. Então, a partir desse contexto, o nosso grupo achou essencial trazer a parte visual do que acontece ao redor da construção da usina de Belo Monte, como isso se deu e como isso se dá até os dias de hoje. E aqui a gente tentou trazer relatos das pessoas, para a gente enxergar como que isso funciona. Nessa ilustração, a gente consegue ver a área da Volta Grande do Xingu, onde no canto direito temos duas principais tribos, que é a Paquissamba e a Arara da Volta Grande do Xingu. Elas não são as únicas da região, mas foram as que mais sofreram impactos diretos da construção da barragem principal, que é a antiga Ilha do Pimentão. A barragem principal, se vocês perceberem, ela delimita a passagem de água do rio até chegarem nessas tribos. Ou seja, é a própria Neoenergia que decide a vazão de água que vai correr durante o ano para essas pessoas, que sempre tiveram rios cheios de vida, que sempre usaram para o seu sustento e que faz parte da vida deles. É a Neoenergia que está decidindo isso e vai decidir por muito tempo. E com isso, a gente decidiu trazer o tema do hidrograma de consenso e a gente vai apresentar um vídeo para vocês entenderem o que acontece. Você já teve a chance de ver ao vivo a imensidão do rio Xingu? Quem olha de fora vê medidas, volumes, nomes e números até perder de vista. Mas quem olha de dentro enxerga ali um universo. Os Juruna são o povo do rio. Têm canoas no lugar dos pés. Mergulham em águas profundas. Atravessam pedrais e corredeiras. Dominam as florestas às margens do rio, ilhas e sarobas. Parte deles vive na Volta Grande do Xingu, região que banha duas terras indígenas e é rica em espécies de animais e plantas que só existem ali. As margens e ilhas da Volta Grande também são lar de centenas de ribeirinhos, donos de conhecimentos tradicionais totalmente ligados ao rio e à floresta. Qualquer alteração no fluxo das águas da Volta Grande afeta diversos processos ecológicos e sociais interdependentes. E a usina hidrelétrica de Belo Monte foi construída bem ali. Agora, a Norte Energia, concessionária da usina, deve implementar o chamado hidrograma de consenso, nome que eles dão para o controle do volume de água que vai passar pela Volta Grande e o volume que será desviado para a produção de energia a partir de 2019. A ideia deles é alternar entre dois cenários. O hidrograma B, que prevê pouca água passando pela Volta Grande durante um ano, e o hidrograma A, com pouquíssima água para a região no ano seguinte. O IBAMA propõe testar as consequências disso por 6 anos, monitorando o que acontece com os peixes, as tracajás, as florestas, a qualidade da água e as pessoas. Mas quem faz o monitoramento é a própria Norte Energia, para quem cada metro cúbico de água desviada representa mais lucro. Os Juruna monitoram de forma independente os impactos no rio desde 2013. Eles fazem medidas e análises regularmente e já provaram que o hidrograma proposto tem grandes chances de causar danos irreversíveis. Para se alimentar, um peixe como o pacu, por exemplo, precisa de água na época certa para alcançar os frutos maduros que caem no rio. Em 2016, um ano após o barramento do Xingu, o volume de água já era reduzido. As frutas maduras caíram no seco, o pacu não se alimentou e a desova do curimatã entrou em desequilíbrio. Os Juruna encontraram curimatãs com ovas secas em suas barrigas e tracajás podres, sem ovos por dentro.
E o volume de água que causou essas mortes em 2016 ainda era maior que o melhor dos cenários propostos pelo chamado hidrograma de consenso. É urgente que ele seja revisto e que os testes sejam cancelados. De consenso, esse hidrograma não tem nada. Adequado seria chamá-lo de hidrograma de conflito. Quem vê o rio de fora, de longe, só pelos números, não entende que existe uma sincronia perfeita entre a água, a floresta e seus povos. Mas quem vê desde dentro sabe e está de olho no Xingu, porque vive no mesmo pulso do rio. E em seguida, a gente tem um vídeo gravado pela pescadora Sara Rodrigues, que é moradora da Volta Grande do Xingu, e que ela relata com imagens o que aconteceu com o rio em períodos que a empresa fechou e abriu e não avisou a população, sem considerar nenhum aspecto socioambiental, nenhum aspecto climático, nada. A época do rio tá cheio, que agora é o inverno. O rio começa a subir aqui desde o mês de outubro. Ele já começava a subir. Agora ele perdeu esse ciclo que ele tinha, um ciclo que era da natureza. O homem veio e fez isso daqui, que eles falam que é o progresso, né? Que é para ganhar dinheiro, né? Destruindo essa natureza toda. O rio, que é a fonte de alimentação para muitos pescadores, que hoje em dia está sem seu sustento. Agora, com esse hidrograma B, que estão querendo colocar, que o IBAMA liberou para colocar esse hidrograma B, vai matar com o nosso rio. Ele já está morrendo já. Eles estão querendo terminar a exterminação total dele, porque se esse hidrograma B for colocado, isso tudo aqui vai ficar só areia e pedra. Pedra sobre pedra. E nessa parte a gente tem depoimento de 2 pescadoras e ribeirinhas moradoras da região, que elas sabem do que elas estão falando. Elas vivem isso. Elas sentem. A conversa deles é que não vai ter impacto, né? Mas não tem como não ter. Não tem. Só quem não conhece pescaria mesmo sabe como é a pescaria aqui. E eu vou te falar uma coisa, se tu perguntar isso na beira do rio para qualquer um pescador, ele não vai me desmentir, ele vai contar a mesma situação. Diz que pescador é mentiroso, mas o que nós fala hoje, o que nós sente na pele não é mentira, é a pura realidade. É verdade o que nós estamos falando. Nós não tem mais como sobreviver da vida do peixe. Daqui do Xingu, não. Como vocês viram, é impossível pescar no rio desse jeito. E pra pesca e pra esse estilo de vida que essas pessoas levam, não é somente a construção de uma barragem que vai dar esses impactos. Não, são muitos outros fatores que isso leva. Um exemplo e um relato de um pescador de Altamira é o seguinte, abre aspas, toda noite clara é ruim de pescar. Hoje, toda noite é clara, fecha aspas. Toda noite é clara. A usina e as barragens, elas têm iluminação. E isso fica durante o período da noite, ou seja, essas pessoas não têm, mas o período da noite, que é o melhor horário para se pescar, disponível, um estilo de vida que eles sempre tiveram. Não só isso, outro relato também diz, quando chegou o empreendimento, tudo mudou de repente. O peixe diminuiu assim que começaram as bombas. As bombas estouraram bem na madrugada, o melhor horário do peixe. Nem para isso, os construtores da barragem, a empresa, se preocupou em perguntar ou saber como é que funcionava a pesca e os horários, o estilo de vida deles. Ou seja, um completo descaso e completo desrespeito a essas pessoas que moram na região. E essa é a nova realidade que está afetando diretamente a vida das pessoas presentes ali na região. Não foi apenas o seu modo de vida que mudou, como também tiveram que deixar o seu local de origem para serem realocados em assentamentos urbanos coletivos. Muitos desses moradores não tiveram opção, como o relato do Sr. Nelson, morador de Altamira. O pessoal não queria, foram obrigados totalmente. É como todos eles contam. Se você for perguntar para esse pessoal que mora lá na nossa região, eles saíram porque foram obrigados. Mas, se não precisasse sair, todo mundo estava por lá, porque sempre ficaram nessa região, nasceram e se criaram ali. A partir dessa fala, podemos observar a forma impositiva de moradia que os habitantes da região tiveram que aderir, deixando tudo para trás. Nós, ribeirinhos, estamos perdendo as nossas moradias, estamos perdendo a oportunidade de continuar a ser ribeirinho. Complementa a senhora Maria, também moradora de Altamira.
Agora vamos mostrar para vocês alguns relatos de outros moradores que estão presentes nesses reassentamentos urbanos coletivos construídos pela Norte Energia. Essas falas são do documentário Belo Monte depois da inundação. É uma história bem conhecida para muitos. Milhares de pescadores e ribeirinhos que viviam ao longo do rio foram forçados a deixar suas casas e mudar para um dos 5 reassentamentos urbanos como esse, construído pela Norte Energia. No início, muitos gostaram de suas novas moradias, até descobrirem, pouco depois, que essas pequenas casas, medindo 63 metros quadrados, foram mal construídas, com custos de manutenção absurdamente caros. Eu pagava R$82, 70 e poucos reais. O valor mais caro que eu cheguei a pagar lá foi 90 e umas fração. Foi R$90 umas fração, entendendo? A primeira vez que a gente veio morar pra cá, o valor que a gente pagou foi 400 e poucos reais já. De primeira, já o nosso chá de visita aqui, quando nós chegamos aqui na casa, já foi um talão de energia. É o que eu tenho aqui, você tá vendo aí, né? Pode ligar a luz? O que eu tenho aí, a luz nós estamos sem, agora faltou energia. O que eu tenho aqui dá pra ver aqui, eu tenho 3 bicos de luz aqui, que esses 3 aqui, se você olhar aqui por baixo aqui, ó, não tem lâmpada, que eu tirei já por motivo de energia. A do quarto também, se você prestar atenção também, eu não tenho também, ó. Débito de tudo isso que eu tinha, esse valor aqui, ó, que eles colocaram aqui, ó. Esse valor de R$ 2.522,18. Quem é o pai de família que consegue pagar ganhando R$ 1.600 por mês, trabalhando eu e minha esposa, R$ 1.600 por mês, para pagar um valor desse aqui de R$ 2.522? A gente não tinha condição de pagar nem o primeiro talão no valor de R$ 1.005. Porque se a gente fosse fazer isso, a gente estava tirando a comida dos nossos filhos. Tudo piorou. Piorou a educação, a saúde, a segurança. Então, o meio de vida, a renda piorou. Então, está 90% pior do que era. Não, no máximo 2020 não vão estar mais aqui. Isso é de certeza. Pode pesquisar que no máximo 2020 não tem mais ninguém aqui. 90% vão vender e vai de baixão de novo. O modo de vida ribeirinho amazônico se caracteriza pela relação intrínseca com as dinâmicas ambientais específicas das bordas do rio, que suporta práticas como, por exemplo, a dupla moradia, o cultivo e os quintais agroflorestais e a pesca artesanal de subsistência ou como profissão. Assim, os ribeirinhos de Altamira, cujas formas de habitar são passadas de geração em geração, sintetizam uma identificação social particular com o rio, que abarca a relação íntima entre as atividades sociais e o espaço, o meio rural e o meio urbano, o rio e a cidade. Os RUCs se localizam nas margens do município e distantes do rio, em áreas desprovidas de serviços públicos essenciais ou distantes das áreas de origem da população removida, as áreas diretamente afetadas pela inundação, o que destaca condicionantes do Plano Básico Ambiental. As residências de padrão único de 60 metros quadrados e o sistema construtivo moldado in loco em concreto celular não comportam as configurações e particularidades das famílias, são inadequados para o clima local e impedem modificações ou amplificações necessárias. A ideia é que os reassentamentos seriam uma via de requalificação de moradia ribeirinha representa uma perspectiva desenvolvimentista de elencar populações tradicionais e também socioeconomicamente vulneráveis e, portanto, carentes de novas estruturas socioculturais. Isso implica na aparência urbanizada homogênea, como é possível observar no tipo construtivo das habitações dos reassentamentos, em comparação com as casas dos igarapés. Nesse ponto, nem em termos arquitetônicos e quantitativos, nem em qualidade de vida, os RUCs correspondem às reais necessidades da população. A mudança para uma cidade trouxe a ideia de melhoria em habitação para as pessoas que ocupariam os reassentamentos urbanos coletivos. Entretanto, não foi bem o que aconteceu na vida delas. Após a mudança, muitos moradores relatam dificuldades cotidianas não previstas pela Norte Energia, como, por exemplo, a distância da escola para as crianças, a readaptação ao novo local de moradia e outros causados pela própria empresa, como o posto de saúde fechado e a falta de manutenção adequada para esses reassentamentos, deixando os moradores à mercê de inundações e doenças advindas delas. Mesmo que em alguns casos
estudos possam mostrar que os moradores relatam, em maior parte, a melhoria da moradia e saneamento básico, outros questionamentos mostram pontos alarmantes, como a mobilidade de transporte, serviço de saúde e educação pública, cultura e lazer, segurança e serviços bancários. Como se não bastasse, ainda ocorre a falta de água em Altamira, e somente em 2020 a Norte Energia comunicou a conclusão da construção e operação do sistema de saneamento de Altamira, em cumprimento ao disposto no termo de compromisso firmado em 16 de 10 de 2018 com a Prefeitura Municipal e com a interveniência do IBAMA. A partir desses relatos e da nossa pesquisa, fica evidente o descaso com a população ribeirinha, que foram deslocadas para outros locais em condições inadequadas para comportar suas famílias, não correspondendo às necessidades para sobreviver. A exemplo disso, o saneamento básico não chegou para essas famílias que foram realocadas, mesmo depois de anos da omissão da licença de operação. A omissão de informações também foi um fator muito grave que ocorreu, como os mapas oficiais do licenciamento, que tiveram informações omitidas devido à sua complexidade, deixando de lado questões ambientais, econômicas e sociais. Além da questão dos mapas, pescadores também sofreram com as omissões referente à qualidade do rio, na qual viram peixes sumindo sem saber porquê, pois os responsáveis não divulgaram informações oficiais, e cada vez mais a insegurança alimentar começou a tomar uma grande proporção. Portanto, olhar sobre uma perspectiva de pessoas que foram diretamente afetadas nos mostra como as questões socioambientais são tratadas diante de grandes obras que são, entre aspas, o símbolo do desenvolvimento. Será que podemos dizer com propriedade que a construção de Belo Monte foi, de fato, um grande desenvolvimento diante de tanto sofrimento das pessoas e do meio ambiente?